Nesse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre a lâmina dos transformadores. Eu vou fazer isso a pedido do professor Dalton, do canal Pardalton, professor Pardalton, e vou explicar um pouco sobre essa questão das lâminas GO, lâminas GNO, o que é isso, por que uma é diferente da outra, por que uma é muito melhor do que a outra, o que faz ser melhor uma lâmina. E vou aproveitar, vou tirar a dúvida também de algumas pessoas que me falam sobre lâminas enferrujadas. Ah, minha lâmina tá, eu consegui uma lâmina, mas ela tá muito enferrujada. Você acha que eu devo passar verniz nela? Você acha que o que eu devo fazer? Então eu vou explicar o que é bom para uma lâmina e por que você precisa ou não precisa ter cuidado quando a lâmina tá muito enferrujada. Então vamos ver o que é lâmina GO, da onde é que vem esse termo daí e por que ela é tão melhor do que as GNOs. E vamos falar o resto das coisas sobre as lâminas. Eu já vou começar o vídeo falando sobre a qualidade das lâminas, sobre a história de lâmina enferrujada, lâmina nova, e já vou criar uma polêmica. Muita gente acha que uma lâmina nova é melhor do que uma lâmina enferrujada. E acha que quando ela enferruja assim, ele precisa isolar, passar verniz. Mas olha só, a lâmina no lugar onde ela está nova, ela conduz. A lâmina não é isolada. Agora, uma lâmina enferrujada, olha só. A ferrugem isola ela. Então, se a intenção fosse isolar a lâmina, é melhor deixar ela enferrujada do que a gente lixar e melhorar o contato elétrico dela. E depois ter que passar verniz. Para o magnetismo, isso não influencia se a lâmina está isolada uma da outra. Muita gente vai falar, mas e as correntes parasitas? Realmente, vão existir correntes parasitas, mas para isso o ferro já é laminado e essa laminação já é suficiente para o que é necessário. O problema de lâmina enferrujada é que uma lâmina enferrujada acaba ficando mais espessa do que uma lâmina nova, uma lâmina lisa, sem ferrugem. Então vai caber menos lâmina se ela for muito enferrujada. Mas se for igual essa daqui, por exemplo, que a camada de ferrugem não fez ela ficar mais grossa, não importa. Para o transformador isso aqui é nada. Você sim deve pegar o transformador e pintar essa parte aqui de cima depois que ele estiver montado. Só isso. A parte de dentro não tem necessidade de melhorar em nada. Se você quiser ter trabalho, lixa, sei lá. Mas não precisa passar verniz, não precisa nada. E se não quiser ter trabalho também, imagina se eu fosse limpar cada lâmina enferrujada que eu usei na minha vida. Eu não tinha feito 1% dos transformadores que eu fiz. Então, de uma vez por todas, lâmina tanto faz, ser enferrujada, ser nova, não importa. Não precisa invernizar, não precisa isolar. Ela funciona muito bem do jeito que ela está aqui. Então agora a gente vai ver o seguinte. Por que usar aço silício ao invés de usar aço comum para fazer transformador? E isso tem a ver com a permeabilidade, que a permeabilidade é a razão entre o que você gasta de energia para você conseguir gerar um campo magnético e a forma de reter campo magnético. Você nota o seguinte, essa chave de fenda aqui, ó, ela não está atraindo a chapa, mas se eu colocar ela num ímã e conseguir tirar com a mão só, agora ó, ela criou campo magnético. E isso para transformador é horrível, porque o transformador ele gera um campo magnético no ferro através da bobina. Só que esse campo magnético
ele é variável, 30 vezes, 60 vezes por segundo, ele troca de polaridade. Então imagina se esse ferro aqui cria um ímã, quando a polaridade inverter, ele vai ter que inverter esse campo magnético também. E esse campo magnético remanescente vai fazer força, vai gastar energia. Já o transformador, a lâmina, ó, a lâmina de transformador, por mais que eu arraste ela aqui no ímã, ó, ela não cria campo magnético remanescente. E isso é por causa do silício que é contido nela. Aqui, além de aço comum, carbono, manganês, também tem 3,2% de silício, que é uma porcentagem bem grande para aços. Então, isso faz com que ele não crie essa memória magnética que o ferro comum cria. Além do que, ele acaba aumentando a permeabilidade da lâmina, que num aço comum é perto de 4.500, para uma lâmina de aço silício ele já vai para 9.000, às vezes 12.000, dependendo de se o aço é de grão orientado ou se o aço é de grão não orientado. Então agora vamos ver que parada é essa de grão, como é que é esse negócio. O aço silício, ele é um pouco diferente do aço que a gente faz faca, que a gente faz ferramentas, porque ele tem os grãos maiores do que os grãos normais do aço que é mais usado na indústria. O grão é bem grandão. E isso aí faz ele ficar mais maleável, faz ele ser mais fácil de ser cortado. E ajuda na formação de campo magnético. E ajuda, o silício também ajuda em não reter o campo magnético. Quando você liga uma bobina num ferro de transformador, nesse ferro é criado um campo magnético nesse sentido. Ele cria dois campos magnéticos aqui, um em cada lado do E. E esse campo magnético, ele flui através das linhas de força do ferro e do aço. Se o aço tem um caminho mais fácil para o campo magnético circular, ele vai circular mais fácil. Se ele é mais desorganizado, se os grãos dele forem desorganizados, esse campo magnético não vai ficar certinho nesse sentido aqui. Ele vai ser gerado em vários sentidos, inclusive havendo perda magnética para fora do ferro, para cá. Ele vai gerar perda magnética aqui, porque o campo magnético flui através da molécula do ferro, do aço aqui no caso, e se ela está orientada nesse sentido, ele vai acabar gerando um pequeno campo magnético nesse sentido também. Então, o que acontece? Você acaba gastando mais energia com um aço onde ele não tem o sentido dos grãos orientados, onde os grãos são todos desorganizados, porque você acaba jogando campo magnético fora do núcleo. E, além do que, você é obrigado a gerar um campo magnético mais forte para aproveitar parte dele. Isso a gente está falando do ferro de grão não orientado. Já o ferro de grão orientado, ele é feito através de processos de recozimento a 1.300 graus. Depois, mais uma vez, o recozimento faz com que as moléculas do aço se organizem e aumentem ou diminuam. A têmpera faz diminuir, o recozimento faz ela aumentar. Então, esse processo que é feito no aço de grão orientado faz com que as linhas da lâmina fiquem todas orientadas num sentido, como mostra aqui a figura.
elas ficam todas retinhas. E o campo magnético, ele flui nessas linhas. Então, se você cortar o ferro, você aproveitar a lâmina, você sabe que a lâmina tem esse sentido aqui de linhas de força. Se você cortar o ferro nesse sentido, aproveitando o sentido das linhas, você não pode cortar o transversal, aí você estragou o ferro. Mas se cortar ele certinho, ele o campo magnético vai fluir todo nessas linhas, não havendo perda, extravasamento de campo magnético. Ele praticamente consegue aproveitar 98% do campo magnético gerado pela bobina. Enquanto com o outro ferro existem perdas grandes. Às vezes uma perda de mais de 10%. No ferro de grão orientado você não tem perda praticamente nenhuma. Então, e você gasta menos energia para poder gerar o campo magnético. Você não tem perda no ferro quando o ferro é de grão orientado. Então, é por isso que você pode usar constantes para calcular o número de espiras por volt num ferro de grão orientado muito mais baixas do que no ferro de grão orientado. Por fim, como você identificar uma lâmina de grão orientado? A coisa mais fácil que tem para você identificar é pela espessura. Porque as lâminas de grão orientado, elas são laminadas nessa medida aqui, ó, de 0,1 a 0,14 polegadas. Então, como uma polegada tem 2,54 milímetros, geralmente se usa mais essa lâmina mais grossa aqui. Vezes 0,14, a lâmina de grão orientado, ela tem a espessura, essa grossura aqui, de 0,35 milímetros. Ela é bem fininha. Enquanto a lâmina de grão não orientado tem de meio milímetro a 0,635, ou seja, normalmente quando a lâmina de melhor qualidade ela é essa aqui de meio milímetro, duas lâminas elas dão 1 milímetro. A de grão orientado, para dar 1 milímetro, tem que juntar 3 lâminas. Então você vai logo perceber, quando você achar um transformador no ferro velho, por exemplo, que as lâminas são bem fininhas. Pode comprar. Aquilo ali é grão orientado. E ela como essa imagem aqui desse toroide, ela é mais acinzentada. Ela tem um cinza mais vivo. Os toroides, grande maioria deles, usam lâminas de grão orientado. Por isso que eles são tão bons. Além dele ser um toroide não emanar campo magnético, ainda por cima o grão é orientado, é tudo de bom. Então é isso daí. No próximo vídeo eu vou ensinar como é que se calcula as constantes de cada tipo de lâmina. Eu vou mostrar com a fórmula inteira por que a lâmina de grão orientado faz a constante ser tão menor. Isso daí, se você gosta desses assuntos, você se inscreva no canal, se mantenha informado dos outros vídeos que eu vou continuar postando. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.